Bom, ah, estava aqui com um problema no vídeo hoje, por isso vai sair um bocadinho mais tarde. Vou ter que usar aqui um software diferente. Vamos lá ver como é que isto corre, se corre bem, se não corre bem. Vamos ver a qualidade também. Senão vou ter que optar por outras coisas. Tinha um do Microsoft mesmo, mas não está a funcionar claramente, portanto hoje vai ser assim. Eu tencionava fazer um vídeo mais. Bom, deixem-me fazer as apresentações para quem não me conhece. Pronto, então o meu nome é João Marques, já invisto na Bolsa. Aliás, eu comecei com Forex, nem comecei com a Bolsa. Comecei com Forex em 2019 e depois a minha paixão pela análise de ações e de outras coisas trouxe também de criptos e de macroeconomia, etc. Trouxe-me para o mundo das ações e já invisto então desde esse período de tempo. Nada do que eu disser aqui é uma recomendação financeira. Claro que isto é apenas a minha opinião. A minha opinião muitas vezes pode estar certa, mas também pode estar muitas vezes errada. É aquilo que eu acho, não sou dono da verdade e pronto. Feitas as apresentações, o link da comunidade gratuita está na descrição do vídeo e pronto. Eu hoje então, como estava a dizer, ia fazer um vídeo até mais da análise técnica, uma vez que hoje foi o dia do IPO da SpaceX, como tínhamos falado a semana passada. Eu disse para não shortarem o IPO porque havia bastantes riscos dado ao free float ser bastante baixo do retalho, havia bastantes riscos de de serem liquidados, não é? Portanto, a ação continuar a subir. Nós já temos aqui o gráfico, claro que ainda numa fase muito inicial, não é? Portanto, estamos a falar que a ação foi para a Bolsa às 10h30 da manhã de Nova Iorque, claro, e só há bem pouco tempo, há 3 horas atrás, é que tivemos então, ou seja, para vocês entenderem, quando uma ação é lançada num IPO, depois o livro de ordens é construído, ou seja, dentro da procura e da oferta, que há, é aí é que se começa a construir então um gráfico. Portanto, isto não é algo instantâneo, demora algumas horas. Pronto, o preço começou então, a oferta que o Elon Musk queria era nos $135, mais ou menos, mais coisa menos coisa, o que já fazia dele na abertura do IPO o homem mais rico do mundo, com $1 trilhão. Pronto, a ação mal entrou em bolsa, disparou logo para os $150 e atualmente está a ser negociada nos $170, já chegou aos 175, o que é algo incrível. Portanto, quem se shortou, pronto, não ganhou dinheiro, mas pronto. Hoje também quero falar um bocadinho do porquê ao longo destes últimos 2 meses, sensivelmente, eu tenho falado do porquê que eu acho que vamos ter um grande estouro na Bolsa e porque é que eu estou mais posicionado à defesa, etc. Porque é que eu acho que vamos ter uma grande crise aí. Mas também hoje quero falar o porquê que eu posso estar errado, ou seja, há aqui uma coisa que me tem incomodado no meu raciocínio e que pode levar a que eu esteja errado, e atenção que se eu estiver errado e de facto a economia se continuar a desenvolver mesmo com este boom, eu posso perder bastante dinheiro. No sentido de, não é perder no sentido negativo, eu posso deixar de ganhar bastante dinheiro, ok? E isso é algo que pronto, é um risco que eu terei que aceitar. Eu, na minha opinião, eu acho que estou certo, mas vamos ver. Eu sinceramente estou preocupado aí com o vídeo, eu gravar isto tudo e depois ele não ficar guardado, mas pronto, vou rezar para não ter gravar o vídeo 2 vezes. Eu vou passar as notícias só muito rápidas, ok? Para quem não sabe, aqui no VIP está fechado, não vale a pena estarem a mandar mensagens porque o VIP não está aberto. Posso-vos só adiantar que para quem estiver no grupo gratuito no dia dos meus anos, que é daqui a uma semana mais ou menos, vai ter uma surpresa lá. Portanto, se quiserem ganhar dinheiro, entrem no grupo. É só isso que eu vou dizer. Não vou dizer mais nada. Pronto, para quem já conhece o grupo, já sabem que tem aqui os PDFs no modo educacional. O Off the Charts é um programa que eu gravo ao domingo sobre Forex. Cripto, vocês já sabem o que é, estão fartos de saber. Isto é chat e memes, é outra coisa. O Weekly Outlook, isto é estes vídeos que eu gravo semanalmente. Vídeos premium, isto é só para a malta que está dentro do grupo VIP, tem acesso a vídeos exclusivos para eles, ou seja, com conteúdo diferente que eu não falo aqui e com acesso ao meu portfólio, etc. Isto é análise de ações, isto eu posso abrir um bocadinho. Portanto, análises técnicas de ações e também de que é que eu estou a comprar e a vender. Forex,
Vocês acho que também já sabem o que é. Nós temos tido aqui alguns tiros, bons, outros menos bons. Por exemplo, falhámos este aqui no dia 11, no dia 10 acertámos este aqui 370 pips, hoje acertámos 270 pips. Portanto, está a correr bem, é o que importa. Isto, entretanto, agora saiu fora de onde eu estava. Ok. Portanto, o executivo de produtora de petróleo da Rússia diz que as empresas dos Estados Unidos se beneficiam com o fechamento do Estreito de Hormuz. Isto é bem verdade. Eu já vos expliquei várias vezes que o Estreito de Hormuz está fechado, acaba por ser algo positivo para a América. Para vocês terem noção, a América esta semana passou a Arábia Saudita como maior exportador de petróleo, ok? Portanto, obviamente isto é positivo para eles. Eu não quero estar muito a falar sobre a guerra do Irão, porque tem sido um assunto repetitivo ao longo destas semanas, e depois uns dizem uma coisa, outros dizem outra, há acordo, depois não há acordo, depois, okay, vocês já perceberam a ideia. Agora é assim, Cuba diz ao presidente Trump que lutará até ao fim se os Estados Unidos atacarem. Nem vou comentar. Cuba vai ser uma operação Venezuela 2.0, na minha opinião. Vai ser bastante rápido, porque Cuba não tem a força, nem pode fazer a pressão global, por exemplo, que o Irão faz. Ou seja, o Irão consegue fazer uma pressão global através do corte ali de fornecimento energético. Portanto, apesar dos Estados Unidos se beneficiarem com isso, eles não ficam muito bem vistos, não é? Portanto, aqui vamos avançar esta parte aqui da guerra, ok? O ministro dos Negócios Estrangeiros... Peço desculpa. Queria avançar e acabei por ler. O presidente do Trump diz que a sua administração está a explorar a possibilidade de dar aos americanos participações acionárias em empresas de inteligência artificial. Isto é um bocadinho como aquele cheque que ele queria dar de $2.000 e que na altura deu no Covid. Ele deu um cheque, penso que foi de $1.000 na altura de Covid, a cada americano para compensar e tal. E ele agora queria fazer isso mesmo com as tarifas, só que o Supremo do Tribunal chumbou, portanto ele não vai poder fazer esse brilharete como ele queria fazer antes das eleições. O filho do ex-presidente Joe Biden, o Hunter Biden, diz que o Fiat é uma farsa e a classe bancária é corrupta. Isto tem bastante ironia aqui, uma vez que tanto o pai como o filho estão envolvidos em casos de corrupção. Apesar que eu sei que em Portugal só passa os casos de corrupção do Trump, mas não é só no caso do Trump que isso acontece. Portanto, a SpaceX do Elon Musk assinou um contrato por 920 bilhões por mês de dólares com a Google para fornecer poder computacional da inteligência artificial. O presidente chinês e o presidente da Coreia do Norte concordaram em fortalecer relações e ao longo desta semana eles já apareceram oficialmente, com fontes oficiais, portanto, a trazer essa relação muito mais pública, ou seja, dizer que vão mutuamente se acordar, mutuamente entrar em bastantes acordos. O Bank of America diz que os investidores devem realizar lucros, citando muitos sinais fortes de alertas no mercado de ações. Por exemplo, isto normalmente quando eu vejo este tipo de notícias eu penso sempre ao contrário. Por exemplo, quando eles dizem que o ouro vai chegar aos 6.000 pontos este ano, eu sinceramente tenho algumas dúvidas e acho que é só mesmo para o pessoal comprar e eles despejarem lucros em cima deles. Aliás, o ouro esta semana agora recuperou-se um bocadinho, mas teve uma queda bastante bruta ao longo desta semana. Aliás, desde os máximos, o ouro está a levar uma pancada que nem é bom, portanto, desde os máximos o ouro já caiu aqui sensivelmente 28%. Isto parece uma meme coin. Aliás, ele esta semana houve um dia que perdeu quase $1 trilhão em tamanho de mercado, em liquidações. Foi uma coisa mesmo brutal. Mas pronto, parece uma meme coin às vezes. Aqui, os Estados Unidos designam que a Alibaba, a BYD e a Baidu como empresas que apoiam o exército chinês. Se vocês repararem, vai haver sempre esta pressão política, quer de uma parte como de outra, às empresas, porque de facto as empresas, para vocês terem uma ideia, isto já se passou na América, só que o tribunal chumbou, que foi o seguinte: o governo queria começar a mandar nas empresas, ok, digamos assim, só que o tribunal não é mandar, peço desculpa, eles queriam usar os dados dessas empresas para controlar, para espiar os americanos, digamos assim.
ok? Mesmo não tendo participações. Queriam que as empresas mandassem esses dados. Só que, entretanto, o tribunal chumbou. O que é que a CIA lembrou-se de fazer? Ok, nós vamos então começar a comprar ações. Como é que eles fazem isso? Basicamente, através de participações fantasmas. Por exemplo, este acordo que eles fizeram com a Intel, depois dentro da Intel eles podem comprar disfarçadamente através da empresa ações de outras empresas, etc. E desconfio que também tem, não tem só mão na Palantir, mas entre outras, peço desculpa, como também agora a SpaceX. O CEO da Nvidia diz que as ações da inteligência artificial estão muito baratas. Eu, sinceramente, acho que ele está errado. O Michael Saylor compra 1.550 bitcoins no valor de 98 milhões de dólares. E eu trouxe esta notícia aqui porquê? Porque, sinceramente, isto leva-me a crer. Há várias teorias. Será que Saylor vendeu a semana passada, ou há 2 semanas, 32 bitcoins? Para quê? Para causar este pânico no mercado? Para, de facto, fazer um dumping do preço e comprar mais barato? Ou será que as coisas não estão assim tão bem? Esta compra agora é para disfarçar? Há muitas teorias. Eu, sinceramente, já partilhei a minha teoria sobre strategy várias vezes convosco. Eu mantenho-a. Eu estou fora de qualquer coisa que esteja envolvida com este senhor e com a empresa dele. Se, de facto, e eu acredito agora não, ou seja, eu tenho uma visão clara que se tudo está a subir e se vocês olharem, nós temos ou seja, o mercado de obrigações e o mercado de ações nos Estados Unidos estão a contar-nos histórias opostas. Se vocês repararem, enquanto as obrigações dos Estados Unidos se estão a sinalizar problemas económicos, as ações continuam a subir, inflacionadas, o que reforça a tese que os ativos americanos estão a tornar uma batata quente, ok? E se tudo isso está a acontecer e se de facto o dólar também está a subir porque está, e ele está confortavelmente, o DIX está confortavelmente acima dos 100 pontos, portanto, alguma coisa vai ter que ser um safe haven, ok? E eu não me acredito que vá ser o ouro, ok? Por isso, nesse aspecto, pode ser que Bitcoin peço desculpa, seja um bocado, se reacenda um bocado das cinzas e tenha esse papel de denominador de safe haven. Se isso vai acontecer ou não, não sei, não sou bruxo. Acho que ter uma pequena exposição na carteira, no vosso portfólio, a Bitcoin não é uma coisa errada, desde que seja um dinheiro que não vos faça falta. Analisando um bocadinho o gráfico, eu já não olho para o gráfico do BTC há muito tempo, sinceramente. Portanto, estamos aqui nos 63 dólares. Eu continuo ainda à espera. Se calhar já fizemos até o fundo. Deixa-me só pôr isto em diário. Ok. Pronto, eu já tinha comentado aqui num vídeo que fiz que estava muita gente à espera destes níveis aqui. Ele chegou aqui a bater nos 58. Okay. Portanto, isto desde o seu topo também já está com uma queda de quase 50%, não, 53%, ok. 53%, ok. Acho que está na altura de começar a comprar. Lentamente, não a pôr o capital todo de uma vez, não é? Mas a fazer talvez um DCAzinho. Isto não podia dar para mudar de sítio. Dá. Ok, pô. Ou seja, podemos estar aqui a ver uma altura de comprar um bocadinho Bitcoin, não sei, vamos a ver. Portanto, aqui depois o CZ veio em defesa aqui do Bitcoin, dizer que não estava morto por muito tempo. Eu acredito sinceramente que mesmo que Bitcoin não desenvolva um papel no mundo que o pessoal quer, no sentido de explodir muito para cima, mas se tiver, eu acredito, mesmo que ele não tenha um papel de safe haven, como eu estava a falar há bocado, eu acredito que estas compras em poucos meses podem ter ganhos. Se serão ganhos de 100%, 200% ou 300%, não sei, não me acredito que chegue a 300%, mas acho que terá ganhos. E se vocês pensarem bem, vocês fizerem 10% em 3 meses, vocês já são melhores que muitos bancos, porque, portanto, um banco, se vocês conseguirem alguma coisa que, e especialmente com segurança, que faça 4% ao ano, vocês já são uns gajos muito porreiros, porque os bancos hoje em dia são... Aliás, o negócio do banco nem é dar-vos dinheiro, nem é fazer dinheiro. Isso já foi antigamente, sim. Hoje em dia é que o negócio dos bancos é créditos e ponto final, é emprestar-vos dinheiro e ponto. Portanto, a Anthropic lançou oficialmente o seu modelo de IA mais poderoso, o Cloud Fable,
baseada em mitos. Eu já tive depois uma notícia, ontem estava com um informático, um engenheiro informático, aliás, e estávamos os dois a conversar sobre isto e ele mostrou-me, eu não sabia, este modelo de AI já foi hackeado, portanto não sei muito bem a segurança disto. É engraçado que eu hoje por acaso instalei o Cloud. Eu normalmente só uso o Grok, mas hoje instalei o Cloud até porque queria uma coisa diferente e eu estou a pensar criar aqui uma coisa com inteligência artificial para o grupo, mas não vou falar ainda muito sobre isso, vou falar depois quando estiver feito. A SpaceX do Elon Musk começou então a testar centros de dados de IA no espaço, está a planear começar a testar centros de dados de inteligência artificial no espaço no próximo ano, segundo a Reuters. Isto é algo muito positivo, porque os data centers, e agora aqui havia muito para eu falar, especialmente porque quem está em Portugal sabe que vocês vão ter um data center em Sines. E se vocês repararem, enquanto a América está a fazer uma regulamentação pesada para data centers, porque isso, quem vai pagar essa eletricidade vai ser os portugueses, ponto final. Ok? Eu não vou falar muito sobre isso porque eu não quero entrar em política, mas se vocês repararem, só em benesses que o governo português na altura deu a esses data centers são mais de 5 mil milhões de dólares, ok? Isto tem descontos de coisas, ou seja, eles não deram mesmo o dinheiro, estou a falar de descontos de certas coisas. Alguém vai ter que pagar isto, ok? E engraçado que mais uma vez, eu não vou entrar em política, não estou mesmo a fazer um esforço para não entrar, mas se vocês repararem, os acordos com a EDP estão a acabar este ano e é preciso injetar dinheiro outra vez, mas pronto, vamos ver como é que isto corre. Voltando à notícia em si, portanto, data centers no espaço, isto é algo positivo, isto é algo bom e é fazível, especialmente por uma coisa, a temperatura que os data centers precisam, ok? É preciso refrigerar muito bem os data centers. Uma das hipóteses era usar água e por isso é que eu disse há uns bons vídeos atrás que investir em água podia ser uma coisa bastante interessante neste momento, poderia ser quase como comprar Bitcoin em 2008. E Portugal tem costa, tem energias renováveis, portanto há muita vantagem, mas o povo vai pagar muito por isso, enquanto se for no espaço, a temperatura, como vocês sabem, não há esse tipo de problemas. A inflação nos Estados Unidos sobe para os 4,2%. Aqui, porque é que eu acho que o Trump veio dizer que isto não era um problema, e eu refleti um bocado sobre isso, porque claramente era um problema para os consumidores, mas porque é que não é pode não ser um problema. Se vocês repararem, a resiliência ou seja, no que diz respeito à inteligência artificial, os Estados Unidos lideram quase o mercado todo, não é? Ou seja, a Europa nem tem hipótese, não vale a pena falarmos. O único que faz mais concorrência é a China, consegue competir. Porquê? Porque o Banco Central consegue controlar e estabilizar o iene no mercado internacional porque detém reservas massivas de dólares, que estima-se que seja entre 3 a 6 bilhões de dólares, ok? Espalhadas pelo seu sistema bancário. Eu já falei disto várias vezes, ou seja, se a América conseguisse partir essas reservas cambiais que a China tem, a China seria derrotada sem disparar sequer um único tiro. Não era preciso entrarmos em guerra, a China era derrotada nesse momento. Mas se vocês pensarem bem, se vocês tiverem uma inflação alta, isso acaba por ser algo positivo para a América. Porquê? Porque a vossa concorrência não vos consegue alcançar. Como vocês são o dominador mais forte, como vocês são o mais forte, como os outros estão a sofrer por causa da inflação, eles não vão conseguir inovar, investir em inovação, investir em outros métodos, ou seja, descobrir e fazer o investimento que é preciso para vos alcançar, porque a inflação está alta e eles não têm dinheiro para pagar isso, ok? Portanto, lá está. Os Estados Unidos acho que às vezes são abençoados, sem mais sorte que juízo, mas é mesmo verdade, ok? Portanto, nesse sentido eu percebo porque é que o Trump disse que a inflação pode não ser um problema, ok? Aqui o Jim Cramer diz que o Bitcoin e o ouro são mau dinheiro, sendo liquidado para o IPO da SpaceX. Ou seja, isto era uma teoria. Eu não gosto muito deste Jim Cramer. Normalmente quando ele diz uma coisa eu faço o contrário, porque normalmente resulta bastante vezes. Assim, tipo,
uma taxa de acerto de 70% seguramente. Mas o que ele disse tem um bocadinho de razão, ou seja, muita gente, não só em ouro como em Bitcoin, mas também em SP500, muita gente vendeu algumas posições para agora entrar neste IPO. Para vocês terem noção, eu há bocado estava na Interactive Brokers, que é neste momento o broker que eu uso. Eu já usei outros brokers low cost, mas eu tive um pequeno problema com, eu não vou dizer a companhia, mas um broker low cost bastante conhecido em Portugal. Portanto, pedi transferência para a Interactive Brokers, é muito mais profissional. Não estou agora a chilar a broker nem nada, até porque eu não tenho qualquer afiliação com eles. Claro que também é um bocado mais caro, eu admito isso, mas eu prefiro. Mas para vocês terem noção, eu consigo ver na Interactive Brokers a quantidade de float que tenho das ações disponíveis, ok? Pelo menos na Interactive Brokers isto estava a zero, dada a quantidade imensa de procura, ok? Eu nem sequer, como vos disse, eu não tenho nada do Elon Musk, não tencionava comprar e não comprei, mas entrei na ação só a título de curiosidade. O presidente Trump diz que acha que as empresas de inteligência artificial darão participações acionárias ao governo dos Estados Unidos. Ele não acha, ele já tem alguma na manga para o fazer, ok? Portanto, a senadora Cynthia Lewis diz que as outras nações estão a acumular Bitcoin em silêncio e deviam estar a fazer isso às claras. Eu só trouxe esta notícia porque a Cynthia Loomis é uma grande investidora, ou seja, ela é das pessoas com mais rentabilidade do mercado, mesmo em Wall Street, não sei porquê. Não é por ser, certamente que não é por ser uma política do Senado americano, claro. Não tem acesso a informações privilegiadas, ok? Mas pronto, quem estiver no grupo sabe que eu tenho acesso a uma ferramenta, mas que partilhei com eles, que é, nós conseguimos ver as posições de quem está. Para vocês terem uma ideia, a Câmara de Senado funciona um bocadinho como uma Assembleia da República, ok? E há ferramentas que vos permite, com um ligeiro atraso, é verdade, mas permite-vos acompanhar o que é que essas pessoas dentro dessa Câmara de Deputados estão a comprar ou a vender. E pronto, isso tem sido uma ferramenta bastante útil nestes últimos tempos de incerteza. Okay? Isto é um dos porquês que vocês devem estar dentro do grupo, porque vocês têm acesso a informações que depois cá fora não têm. E lembrem-se de uma coisa, muita coisa daquilo que eu digo pode estar errado, é verdade, apesar de que, se estiver, eu gostava que escrevessem nos comentários aquilo que eu já errei, que era bastante interessante. Mas lembrem-se de uma coisa, que é a informação neste momento é assim o topo, é o mais... A gente nem precisa de aprender a fazer trading. Se tivesse essa informação já consegue fazer dinheiro. Portanto, o Japão avançou com um projeto de lei para reclassificar as criptomoedas como produtos financeiros e reduzir os impostos de 55% para 20%. Mais uma vez, a adoção continuamente a crescer semana a semana. Okay? O PPI dos Estados Unidos sobe para 6,5% acima das expectativas. Isto aqui eu vou parar para falar um bocadinho, porque este PPI foi, eu acho que foi o pior desde 2009. Ok, já não me lembro bem, mas isto acaba por pressionar bastante a economia americana, e isto é um dos pontos também que me faz estar bearish no mercado, ou seja, que eu acredito que o mercado vai cair por causa disto, que é, vocês, quando olham para o PPI, e vocês, isto agora é economia, não vou estar a explicar para quem quiser que estude, vocês quando analisam o PPI, dentro do PPI vocês têm a inflação de bens, ok? E que ela registrou uma variação de 2,78% mensal em maio. Isto é a maior subida da história, ok? Desde o início do cálculo deste indicador, que teve início em 2009. Este é o quarto mês consecutivo em que a inflação de bens no PPI oscila acima de 1% ao mês, ok? Os serviços, por outro lado, mantiveram-se mais contidos em 0,3%. Ok? Isto aqui é bastante grave, porque o consumidor final está a sofrer, como é óbvio, e portanto isto aqui, alinhado com a inflação, isto acaba por
diante destes dados todos horrorosos, a curva de juros norte-americana inverteu totalmente as expectativas de corte, ou seja, se o mercado já tinha poucas esperanças de um corte, depois destes dados, o mercado já precifica uma probabilidade maioritária de um aumento de 25 pontos nas taxas de juros até o final do ano, situando a taxa terminal na reunião de 9 de dezembro, entre os 3,75% e os 4%, ok? Eu, sinceramente, eu acho que é para a semana que temos Exatamente, eu acho que é para a semana que temos a reunião com o primeiro presidente da Fed, o Kevin Norris. Deixa-me só mudar isto um bocadinho, que é para vocês não estarem também só sempre a verem aqui, olhar para mim a falar. Ok, este é o novo presidente do Fed, com 56 anos. Ele tem algum percurso até bastante interessante, para quem quiser estudar, se interessar, vá pesquisar um bocadinho. Ok? O que é que, ou seja, ele é o primeiro, ele vai ser, na próxima semana vai ter a primeira reunião. Ele foi indicado pelo presidente Trump. Se ele baixar as taxas de juros, e eu acho que o mercado vai, isto é a minha opinião, ok? Eu acho que o mercado vai ver isso com maus olhos, ok? Apesar que o Trump a seguir vai dizer que já devia ter cortado e papapá, eu acho que o mercado vai ver isso com maus olhos, porque o mercado vai encarar isso como se o Fed perdesse a independência, e isso não é positivo em lado nenhum, seja na América, na Europa, na China, whatever, não é positivo, ok? Isto tem que ser um banco independente, não pode ser pressionado a política, ok? Portanto, e dado estes dados económicos, para mim o Fed está encostado à parede, ele tem que aumentar a taxa de juros. E na altura o Fed esperou bastante, na altura que o Paulo esperou bastante até aumentar. Agora está a fazer o mesmo. Eu não sei se não deveria já aumentar, eu acho que devia já aumentar. Vai pressionar mais a economia, eu sei disso, eu sei que o consumidor final está a sofrer, as pessoas aqui na Europa também depois desta, sim, porque para quem não sabe, esta semana, vocês quase todos sabem, de certeza, porque estão aqui, são pessoas que se interessam por isso, portanto no Banco Central Europeu aumentou as taxas de juros, nós não estamos espantados, de certeza, fartei-me de dizer isso, que eles não tinham outra escolha senão aumentar. A única escolha que eles têm, se quiserem fortalecer o euro, ou neste caso enfraquecer, era a adesão de novos membros à União Europeia, criando assim mais distribuição de euros, porque a Europa está um bocado com as costas na parede, porque a Europa não tem ferramentas para, como tem a América, para mexer com a sua moeda. E eu já expliquei isto no vídeo passado, não me vou estar a repetir. Quem não viu, vá lá ver. O que é que acontece? Se vocês, para mim, eu acho que o mercado poderia ver isso com maus olhos, no sentido do aumento de taxa de juros, e podia ficar bearish, é verdade, mas eu acho que ia ser muito pior se ele cortar. Isto é a minha opinião, eu não sei o que ele vai fazer na próxima semana, mas é isso que eu acho. Ok? Agora falando aqui um bocadinho do dólar, que é, antes de voltar para as notícias, eu hoje tenho que fazer assim estas pausas. Se vocês olharem para o índice do dólar, para o DIX, vocês veem que ele está confortavelmente quase sempre acima dos 100 pontos. Ou seja, ele anda aqui muito perto dos 100 pontos. Ok? Portanto, aqui na sexta-feira passada andou já acima dos 100 pontos e agora está aqui confortavelmente nesta pequena lateralização esta semana, nestas 2 semanas, ok? E isto não é positivo, ok? Porque quando vocês têm um dólar forte, e eu já expliquei isto várias vezes, vocês têm, neste momento ele está no nível mais alto desde abril de 2026, certo? Segundo as minhas notas. Exato, ok. Portanto, se vocês têm um dólar forte, o que é que acontece? Se ele continuar a acelerar, ele vai gerar inflação nas importações, ou seja, por exemplo, Portugal não vai conseguir fazer tantas importações da América porque o dólar está muito forte e vai causar, fica muito caro. Em outras palavras, fica muito caro, falando assim em português mais simples. Por outro lado, exportar para a América também fica muito difícil porque a sua moeda também está muito forte e a América é uma potência que também precisa bastante de exportações, ok? Portanto, um dólar forte não é bom para ninguém, não é bom para a América e não é bom para o resto do mundo.
Por outro lado, a América tem outras benesses, como é óbvio, porque põe o mundo de joelhos e vocês têm que fazer aquilo que eles querem, ponto final. E agora vai aparecer um iluminado qualquer a dizer que devíamos deixar o petrodólar, e eu acho que porque as pessoas que dizem isso não entendem muito bem do que é guerra no seu estado maior. Mas pronto, no dia que isso acontecer, e eu espero não estar vivo para isso acontecer, vai ser uma guerra mundial. Vocês podem já contar. Então, se vocês veem países como o Iraque ou o Irão que ameaçam esse sistema, são logo invadidos, vocês estão malucos. Enfim, eu compreendo que o pessoal da Europa não goste da América. Está especialmente até porque as televisões fazem muitas notícias nesse sentido e não mostram toda a verdade, ok? E deixavam o cidadão escolher. Isso é que era um jornalismo sério. Mas pronto. Só mostram um lado. E eu até percebo que há muita gente que não gosta dos americanos e está tudo certo. Eu não estou a dizer que gostam, não sei o quê. Eu já disse isto no vídeo passado. Eu gosto de dinheiro, ponto final. Eu gosto de ganhar dinheiro, ponto final. Eu não tenho lados, não sou de esquerda, nem de direita, nem nada disto. Eu sou do lado do dinheiro, ponto final. Portanto, o que eu quero dizer com isto é, pá, vocês têm que se sujeitar. Pá, se eles são a maior economia do mundo, vocês querem, mesmo que vocês não queiram no futuro, pelo menos vocês têm que neste momento estar alinhados com eles, e depois no futuro, quando estivermos a aguentar, ou seja, neste momento estamos no tempo das vacas magras, quando vier as vacas gordas, pá, podemos deixar a independência muito mais confortavelmente, ok? Portanto, o dólar forte, mais uma vez, não traz benefícios para ninguém. Esta parte aqui da exportação eu já falei, esta também. Aqui, o alto responsável militar russo foi assassinado num atentado com o carro armadilhado perto de Moscou. Isto foi uma notícia que, sinceramente, me chocou um bocado. Mas pronto, deixa aqui. Outra coisa, antes de avançar, que é, a inflação está nos 4,2%. A meta do Fed sempre foi os 2%, não é? Mas isto aqui fica para o ar. Para vocês pensarem um bocadinho, depois vocês acho que vão entendendo onde eu quero chegar. Que é. Quem é que designou que a meta tem que ser 2%? Porquê é que não é 1,5% ou 1,3%? Porquê é que tem que ser 2%? Ok? E quem é que vos diz que no futuro os novos 2%, por exemplo, não serão 3% ou 4% ao ano? Não sabemos. Ok? Porque vocês também veem as avaliações das empresas a crescer bastante, ou seja, os return on equities e etc. Vocês estão a ver valores astronómicos que saem fora dos padrões. E eu acredito que neste momento as métricas de análise fundamentais de empresas vão ter que ser ajustadas novamente, porque vocês estão a ver um boom, talvez até de um início de uma nova era, e eu também, não é? Ou seja, onde essas métricas, esses valores vão ter que ser ajustados, porque senão não estão corretos, mas pronto. Aqui eu trouxe depois uma notícia entre a Turquia e Israel, que isto eu trouxe esta notícia porque, se vocês repararem, tem havido umas certas tensões entre os dois países e é algo que me preocupa, porque a Turquia pronto, é um dos membros da NATO. Claro que, ao contrário do que muita gente diz, que se um membro da NATO for atacado, os outros têm que defender, não é verdade. O artigo 6 ou 5 ou 6 da Constituição da NATO diz que cada Estado-membro pode decidir se junta ou não à defesa desse ataque, ok? Depois, os Estados Unidos vão retirar todas as aeronaves de reabastecimento aéreo e remover vários caças das operações da OTAN na Europa. Isto, mais uma vez, não é positivo, meus amigos. Para quem acha que os americanos estão a fazer-nos um favor, não estão. Eles são o nosso guarda-chuva, volto a repetir. Isto aqui é um bocadinho aquilo que eu já falei, portanto, tanto do CPI como do PPI. Vou-vos deixar, se quiserem pôr pausa, podem então pôr pausa. Eu só quero falar mais de uma coisinha antes de avançar, nem sei com quanto tempo é que isto já está. Portanto, 34 minutos, ok. Eu quero só falar de uma coisa que é o Brasil. Se vocês olharem, o Brasil pode, dentro dos mercados emergentes, e eu acho que o Brasil está a começar de ter uma oportunidade. Ou seja, uma oportunidade que merece atenção. Porque o Brasil acumulou um déficit comercial substancial. Peço desculpa. O Brasil acumulou um déficit comercial acumulado substancial com os Estados Unidos e com a Europa.
Na balança de bens e serviços impulsionados pelo consumo de tecnologia americana, como a Microsoft, a Amazon e a Apple, se vocês juntarem essa dependência das tecnologias americanas, vocês veem que o balanço ainda vai ficar maior e eu penso que passa para 55 bilhões de dólares. Eu não tenho bem agora presente o número. Eu sei que sem as empresas está nos 4, mas com as empresas agora não me lembro se passa para 55, se para 50. Não tenho bem presente. Ou seja, isto aqui, tirando a parte política, que veja as recentes ameaças das tarifas por parte dos Estados Unidos, apesar que quando o Lula e o Trump estiveram reunidos, eu até vi o Trump bastante, portanto, a tratar bem o presidente, que é algo que não se costuma ver no Trump. Portanto, lá está. O Brasil está numa posição privilegiada porque deve bastante dinheiro e vai ter que pagar. E é todo o interesse que pague, não é? Portanto, se calhar pode ser interessante começar a investir no Brasil, não em todas as áreas, ok? Mas da mesma forma como eu falei aqui há uns tempos em investir no Japão, começarem a olhar para dentro do Brasil porque pode haver oportunidades de investimento bastante boas. Claro que há aqui algumas ameaças, ou seja, tanto na parte política, porque vocês têm manobras coordenadas para fazer pressão geopolítica antes das eleições, por exemplo, esta agora que nós tivemos aqui, a parte da proibição europeia da carne brasileira, isto para mim é tudo coordenado com a América, ok? Para fazer, porque o Brasil é um grande exportador de carne e depende muito dessa exportação. Portanto, eu acredito que há aqui bastantes coordenações entre as duas nações, digamos assim. Pronto, fica aqui a sugestão. Eu não vos estou a indicar nada para vocês comprarem, vocês é que sabem. Isto foi apenas uma dica. Vocês agora têm que fazer o vosso próprio estudo e analisar aquilo que de facto pode acontecer. Eu vou agora fazer aqui um vídeo para a comunidade privada. Vou fazer aqui sobre os REITs e sobre a ação do mês, que para mim, que eu estou de olho e que quero comprar este mês. Se vocês quiserem ter acesso ao grupo gratuito, está na descrição do vídeo. Portanto, no grupo gratuito vocês têm acesso a algumas notícias destas que eu partilho aqui, não todas, mas também há algumas informações que eu partilho lá semanalmente. Não vou dizer diariamente porque não é verdade, mas às vezes partilho lá algumas análises, algumas trades e portanto é sempre bom se vocês tiverem interesse em ganhar algum extra, lá estarem. Não estou a dizer que acerto todas, porque não é verdade, mas está lá tudo publicamente, o que acerto e o que não acerto, o que é algo que me deixa bastante contente. Outra coisa, para quem estiver nesse grupo, vocês acreditem que no dia dos meus anos vai ter uma grande vantagem, porque, como eu já disse, a comunidade privada está fechada, no entanto, para quem está nesse grupo vai ter uma surpresa. Ok? Um abraço a todos, uma boa semana, um bom fim de semana e vemos na próxima semana. Ok?